A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Que verso maravilhoso que descreve o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo. Esse verso mostra que a salvação havia chegado. E diz aqui, deu à luz ao seu filho primogênito. Jesus é o filho unigênito de Deus, mas era o primogênito de Maria. Quero chamar a atenção para esse termo primogênito. Quantas vezes ele se repete, mostrando que Jesus é o primogênito. Jesus aqui é o primogênito, como eu disse, de Maria. Em Lucas 2, 23, nós vamos ver que ele é o primogênito consagrado, segundo o qual está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então, aqui em Lucas 2, 23, ele é o primogênito consagrado, quando ele foi apresentado no templo. Romanos, capítulo 8, versículo de número 29, nos aponta Jesus como primogênito entre muitos irmãos, que somos nós. Olha só, Romanos 8, verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão primogênito dos irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, nos fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele é antes de toda a criação. Colossenses 1, versículo de número 15, Jesus tem a primogenitura em tudo, diz o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Colossenses 1,18, apresenta Jesus como cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Jesus também não só é o primogênito da criação, é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos. Em Hebreus, capítulo 1, verso de número 6, apresenta Jesus como o primogênito de Deus. Diz aqui, qual outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então ele é o primogênito de Deus e todos os anjos de Deus o adoram. Hebreus capítulo 11, verso 28, lembra a ideia do primogênito da Páscoa. Não é? Jesus é o primogênito pascual. Hebreus 11, 28, está escrito assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Ele é o primogênito da Páscoa. Nós temos também em Hebreus 12, 23, os primogênitos, a Igreja Universal, a Universal Assembleia, a Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, os primogênitos nos céus. Jesus é esse primogênito. Isaías capítulo 14, versículo de número 30, nos fala do primogênito dos pobres. Jesus certamente também ocupa essa posição maravilhosa. Olha só, Isaías capítulo 14, versículo de número 30, está escrito da seguinte forma:
e os primogênitos dos pobres serão apresentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, serão destruídos os teus resíduos. O primogênito dos pobres. E finalmente, Êxodo, capítulo 13, onde nos fala dos primogênitos, diz que todo primogênito pertence ao Senhor. Olha só, Êxodo 13, 2, e fala várias vezes do primogênito em Êxodo 13, diz: santifica-me todo primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel e dos homens dos animais, porque meu é. Primogênito do Senhor. Jesus, o primogênito. 10 coisas aqui do primogênito. Primeiro, o primogênito de Maria. Segundo, o primogênito consagrado. Terceiro, o primogênito dos irmãos. Quarto, o primogênito da criação. Quinto, o primogênito dos mortos. Sexto, o primogênito de Deus. Sétimo, o primogênito da Páscoa. Oitavo, o primogênito nos céus. Nono, o primogênito dos pobres. 10, o primogênito do Senhor. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube e lá você encontra um comentário toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist. Você vai de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. Deus te abençoe. Amém.